infelizmente, eu não posso falar com mais detalhes, mas estamos trabalhando para isso, né? Na sua opinião, por que a modalidade tiro ao prato metálico é uma das mais divertidas do tiro esportivo? Puxa-saco, safado, patrocinado. Só porque o japonês está aqui, você fica adulando o japonês. Larga de ser Não, cara, é puxa-saco. porque realmente ó, eu assisti a resenha de segunda-feira, aquelas coisas lá de quinta série, dando língua, a galera fazendo cara feia quando é ralado, né? Quando discorda lá do que é o juiz, qual o nome é o que você chama? É o Quem? Super. Eu? super. Quando Super. o atirador questiona o super, dá aquela olhada assim, outros dão língua, né? Então, aquilo dali é divertido, cara. Aquilo dali, como eu estava comentando, infelizmente, em algumas competições que eu participo aqui, o atirador entra no stand, dá os disparos, sai, mal dá bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então é assim, e eu sempre já era para ter trazido esse assunto, né? Só Porque eu estou via enchendo que é uma coisa dinâmica, uma coisa divertida, é família, depois tem aquela brincadeira. Mais Não, recentemente teve uma comemoração de um aniversário de uma colega de vocês, né? Que está aqui no chat. Aí teve toda aquela brincadeira. Então é isso, eu resolvi lançar, né? Na opinião de cada um, ó. lá vem o Valdo. Que é isso, menino? É para ele enxergar os tiros a 15 metros. Isso, a 25 metros. Não, isso aí você acopla na Aí, G3. viu, Marcílio? A gente faz tiro apoiado olhando assim, ó. Tá vendo? Pois É, é, então não. vamos seguir aí. Marcílio, começa com Bom, você. Você que introduziu o tiro prato metálico em BH. Você é o delegado aí, né? Cuida de tudo. Fez os pratinhos, investiu. Conta aí sua história. Por que você acha tão divertida essa modalidade? E pode demorar enquanto eu vou pegar uma cerveja ali. tá. Primeiro que o pratinho começou com quadradinhos. E começou com uma brincadeira, depois começou o contato com rarado. Os pratos que nós usamos hoje não é graças a mim. É graças ao Renato Beltrão, que estava aqui no chat. É meu colega lá no clube. E ele pagou 100% na execução dos pratinhos. Eu fui a pessoa que introduziu, o Renato Beltrão comprou a ideia e falou assim, não, gastou do bolso dele lá quase 400 conto para fazer pratinho. Eu também gastei, eu gastei 300 e pedrada para fazer por minha conta. E levei para o clube. O brinquedo virou um brinquedo legal, e isso aí ficou bem alinhado com o japonês aqui, que eu queria fazer uma coisa padrão dentro do que eu conheci de São Paulo. E antes de conhecer o japonês e o Valdo pessoalmente, a gente já conversava para sempre manter o mesmo padrão de tiro ao prato que vocês aplicam em São Paulo, eu quero manter o padrão para aplicar em BH. Por quê? Porque a gente enxergava uma modalidade ali que era legal, queria fazer um entrosamento entre clubes e a coisa está deslanchando, né? Cresceu, vai crescer para um outro nível em 2024, que a gente não sabe ainda onde vai chegar, porque começamos o ano agora. E realmente, eu e o Renato Beltrão somos as duas pessoas responsáveis por essa introdução no clube. Por que deu uma parada? Eu estava com umas questões aí pessoais, né, para resolver, e administrativas e projetos que eu estava entrando, então eu dei um pause nesse projeto, mas o meu clube, o Majaluá, né, que o dono é o Alisson e a Kelly, eles andaram com algumas coisas, agora eu estou retomando esse projeto do TPM, o Renato Beltrão, que é do clube, está junto conosco, o Alisson, que é o proprietário do clube, junto com a Kelly, também está conosco, o japonês, a gente conversa aqui de vez em quando, né, que está integrado conosco aí para a gente
botar essa porra pra frente aqui em BH, porque todo mundo ficava assim, ó. Ah, faz o TPM para Minas Gerais. Eu falei, ô filhão, se você não for o cara mão na massa, não vai vir TPM para lugar nenhum. E eu olhei para mim e falei assim, aqui ó, eu sou o cara mão na massa. O Renato Beltrão, eu falei, você vai comprar comigo? Vou. Então beleza, então é 2 mão na massa. Diferente de Fortaleza, que o cara tá assim, ó, esperando o clube fazer alguma coisa, porque ele não vai fazer porra nenhuma. Então quem quer faz, quem não quer fica choramingando e falando assim, ai, traz o TPM aqui pro meu clube. Vai lá e faz a porra Eu vou dar o exposed aqui, eu não deveria, vou dar um exposed aqui, mas primeiro precisamos da permissão do clube. Isso basta. Para meu entender, para um bom entendedor, meia palavra basta. Eu tô um ano e meio. Eu tô 1 ano e meio trabalhando isso, desde quando eu descobri o canal do japonês, fiz o primeiro contato com ele. Nós estamos falando de 1 ano e meio atrás. Então, Alpoinho, larga de ser safado, fica parando de dar desculpa que é culpa dos outros e leva a porra do negócio para ele. Eu vou arranjar um digital aqui para começar o TPM e fazer vídeo. Ó, eu até entendo o Alpoim, porque lá no clube que eu era sócio, eu fiz os pratos, levei lá e o pessoal era ruim, rapaz, era ruim. Não, tem clubes, entendeu? E tem clubes. Veja que ele deu uma ênfase no clube que eu era sócio, olha só. Mas peraí, eu não respondi. E fez bem, viu? E fez bem, já que o clube não ajuda. Deixa eu voltar para você fazer corte, que você não vai fazer bosta nenhuma, mas vamos lá. Qual a sua opinião? Por que a modalidade do tiro ao prato metálico é uma das mais divertidas do tiro ao esporte? Simples, o TPM é uma coisa que o Harada não inventou, tá? É uma coisa que ele pegou de uma modalidade que já existia e ele adaptou para uma coisa mais simples. E ele introduziu uma coisa que não existia na modalidade, que era o quê? Essa simplicidade das pessoas interagirem, de brincarem, ou seja, pós competição ali, durante as chaves, ou chaveamento, não sei nem se a palavra existe, as pessoas brincam, elas mostram a língua, faz dancinha. Então, deixou de ser uma competição apenas para virar uma competição em que muitas vezes a pessoa quer participar, não é para ganhar, ela quer participar da chacota, da zoeira, da gozação, né? Então, virou um brinquedo, né? Então, assim, eu vou no clube, eu dou tiro, eu aprendo, né? Porque você tem que ter assertividade, você tem que ter rapidez, você está do lado da pessoa, e ainda você tem e aprende a tomar intimidade com um competidor ao lado para brincar com ele, tirar chacota com ele, né? E falar assim, você se ferrou, eu sou melhor que você. Né? Então, assim, é mais pelo ambiente do vamos brincar do que o ambiente, não, é uma competição séria, eu não vou olhar para sua cara porque você é meu concorrente. Isso que é a diferença no tiro ao prato metálico. Não é ganhar ou perder, é o ambiente de brincadeira e inclusão que a gente faz na modalidade. É isso que torna o TPM divertido. E pelo que eu vi, sempre bom lembrar, né, seguindo todas as regras de segurança. A gente fala que é uma brincadeira, que é uma diversão, ao mesmo tempo é uma competição, mas sempre, pelo que eu vi, sempre seguindo as regras, né, de segurança. Inclusive, o super, que é o supervisor, ou o Office Ranger, né, que é o Office Ranger, né, que seria Ranger Office. Não, no nosso caso, é o supervisor, ou super. Esta pessoa, ela tem, no meu caso, de Belo Horizonte, Majaluá, a introdução no clube, a gente seguiu o padrão
que vocês implantarem em São Paulo. Eu conversei com o japonês, a gente alinhou isso. Então, assim, o Super, ele tem instrução para assim, olha, qual é o procedimento de segurança? É esse daqui, é dessa forma, é esse o protocolo, antes da disputa, durante a disputa e pós-disputa. O que é o pós-disputa? Acabou a disputa, armas abertas, o Super, ele tem que fazer uma inspeção visual no equipamento da pessoa e a pessoa tem que mostrar o equipamento desmuniciado, sem carregador. Então, existe o procedimento de segurança, mesmo sendo um brinquedo, né? Porque é para divertir, mas a diversão tem que estar sempre associada com todo esse protocolo, antes, durante e depois. Então, assim, virou brinquedo, mas os protocolos de segurança foram mantidos. Muito bom. Falei, acabei. Segue aí, Valdo. Por que o TPM é divertido para você? Cara, eu vou falar bem rápido, né? Porque se eu não tivesse conhecido o TPM, hoje eu não estaria mais como atirador esportivo. Você tem E agradece a mim, porque se não fosse em São Paulo, você não tinha ido da porra do CTR. Porque eu vou te falar, atirar só no papel ali é chato pra cacete, viu? É assim, vai até uma hora. Tanto é que a maioria das pessoas que conhecem o TPM tem essa mesma frase. Inclusive, domingo, quando a gente estava lá fazendo TPM lá no Assault, os dois rapazes falaram assim, cara, mas isso aqui é muito bom, cara. Chega de atirar em papel. Eu falei, puta, olha a frase aí. Eu falei assim, você vai atirar ainda no papel, você vai treinar a sua pontaria e vir para cá para tentar melhorar aqui no TPM, que é um tiro dinâmico, né? Tanto é que eu sempre falo nos meus shorts, nos meus vídeos, família TPM, porque o pessoal, a gente vai ali e conversa, parece que a gente se conhece já há 1000 anos. É esse o diferencial do TPM, né? A resenha, coisa que vocês já falaram aí que não existe nos outros tiros, nas outras modalidades. O pessoal vai lá, atira e vai embora. Vai lá atirar 25 metros, atira, a menos que você vá, que nem o João vai com o pai dele, fica trocando ideia. Mas os atiradores pouco conversam, né? Não há interação das pessoas, né? E o TPM ele é assim dinâmico, né? O pessoal fica ali, tira um sarro um do outro, o cara que ganha, o cara que perde. E tudo dentro de uma responsabilidade aí, como você falou, né? O Super tá ali, você só avança a linha se o Super libera a linha para você ir lá levantar os pratinhos. Então, o nosso amigo Arada aí sempre faz o brief falando de todas a parte de segurança, né? É muito legal de ver. Inclusive no último lá, até o Barberini que fez, né? Eu gravei e tal. É muito interessante isso aí. É tudo feito com muita responsabilidade e carinho, né? Só queria deixar registrado que o Super, que muitas vezes é Super no Typhoon e lá no CTR e eventualmente também no Assault, que também ele faz, que ele está aqui conosco, chamado Mauro Berclocking, ele é um Super tendencioso. Paga uma Coca-Cola que você... Mauro Olhos de Águia, hein? Que ele deu uma vitória lá e eu gravei em câmera lenta e eu não consegui ver quem que ganhou. Eu só vi na câmera lenta e ele tinha visto. Exato. Não, sem falar daquela que ele viu que o prato derrubou o prato do meio, né? O prato, quando caiu, ninguém tinha acertado o prato do meio. Eu tô dando a dica porque ele se vende barato. Ele deu um empate porque ele viu o prato derrubando, não foi nenhum disparo, foi o prato que caiu no chão, bateu no pedestal e derrubou no meio. O João quer falar, hein? João quer falar. Fala aí, João. Cara, eu fico vendo vocês aí participarem do TPM, realmente é uma coisa que dá satisfação ver, assim, vocês realmente parecem uma grande família aí, né? Tenho vontade até de um dia pegar um avião aí com a esposa e passar um dia aí atirando com vocês.
Vou tentar fazer isso esse ano. Vai ser um prazer, pô. Vontade mesmo, dá vontade de ir aí e receber um pouco da energia. Se você quiser, pode ficar hospedado na casa do Valdo, é lá em Osasco. O Valdo tem carro. Então, mas você vai passar fome, tá? Porque ele não te dá água, nem café, nem bolo. Olha, o cara... mas não sei não. Ô, João, o cara chegou aqui com o carro da irmã dele, chegou quase que ainda faz umas merda aí. Aí chegou, entrou, não, já tô indo. Eu falei assim, pô, mas você já vai embora? Ele falou assim, não, só passei aqui pra não sei o que você passou aqui em casa a fazer o quê? Não lembro. Não, eu, o Edenilson ou o japonês? Você tava com uma pressa do caramba, ainda minha esposa desceu, você. O que ele foi fazer? Foi encher o saco, né? Não tinha o que fazer. Não. Então vamos seguir aí o... mas vamos seguir para frente aí. Todo mundo entendeu. O João já deu a opinião dele, ele também, infelizmente, não pratica, né, João? Pois é, eu nunca pratiquei o tiro ao prato nessa modalidade. Mas eu já fiz umas 3 provas aqui, sendo que uma dessas foi bem especial, que eram 5 pratos de um lado, 5 do outro, e o 6º prato ele devia ter 2 polegadas, era pequenininho assim. E era um contra o outro, né? E eu acho que o interessante dessa prova, primeiro, você está competindo com alguém do lado, a outra, o barulho, né? O som do tiro causa uma adrenalina forte do seu e do companheiro. A resposta auditiva ali, o som, né, do metal, isso gera uma adrenalina fantástica, né? E eu fiz uma prova num clube aqui que chama Big Boar. Eu tinha acabado de comprar aquela PT-92, eu só atirava de revólver. Treinei a seco com ela mais ou menos uns 15 dias, fiz uns treinos com munição e fui para essa prova, né? Tinha muita gente lá e meu pai estava comigo, né? Ele sempre vai, gosta de ver. E eu fui passando um a um e fiquei lá, acabei ficando em 2º lugar nessa prova, né? Quando eu como é que fala? Superei o colega lá para ir para a final, ele me perguntou assim, você está começando mesmo com pistola? Eu falei, tô. Aí ele falou, você pode me dar uma munição sua de recordação? Porque eu falei assim, tudo bem, peguei a munição, ele perguntou se eu recarregava, assim, e dei para ele a munição, né? Aí eu perdi, fiquei em 2º lugar, no último o colega me superou, mas depois fiquei sabendo que os 3, eu estava entre 3 campeões de IPSC. E o cara levou uma munição de recordação que ele achou incrível. E meu pai ficou lá todo orgulhoso, estava ali do lado, né? E foi praticamente a primeira vez que eu competi com aquela pistola. Mas aquele dia tinha alguma coisa de errado, estava dando tudo certo. E foi uma adrenalina fantástica, né? Então, o tiro ao prato, eu acho que tem uma estimulação do som, do barulho, de você estar do lado, de ser um contra o outro, né? E essa questão da amizade aí também depende, né? Depende de onde você está. Valdo, aqui em Brasília, o pessoal atira muito no papel, sabe? Aonde eu vou, né? A maioria dos clubes... Porque tem muitos clubes de pessoas que são entrantes. Mas cada tiro no alvo também é uma resenha, cara. Eu não conheço lugar mais sociável que os estandes de tiro que eu frequento. Você chega lá, não tem como você não sair com um colega novo. O cara te vê atirando, ainda mais se você for proficiente em alguma coisa, sempre encosta 1, 2, conversa. Então, para mim, além do prato metálico, assim, os estandes que eu conheço são os lugares mais sociáveis que eu já vi. Eu tenho vários amigos novos desses 4 anos aí de gente que entrou no tiro. Muita gente me liga aqui diariamente, conversa. Todos frutos de resenhas de stand. Muito bom. Antes de passar a palavra aqui para o Arara, né, que ele vai falar a respeito de uma pessoa, não tem outra pessoa mais apropriada para falar do prato metálico e por que ele é divertido. Tem eu para falar mais do que eu... Não, mas você fala e ele discorda. Aliás, porque a gente não discordou ainda. Realmente é aquela questão de atirar no papel, né? Por que alguns ainda atiram no papel? Eu vou em defesa do pessoal vou na que casinha, vai...
viu? O pessoal que atira em papel. Eu ainda atiro em papel porque tem competições aqui, né, que é 10, 15 metros, que tem o alvo de precisão, papel, e tem toda aquela competição, é competição mesmo, da federação aqui do FCCT, no Ceará. Então eu treino atirando em papel. Mas quando eu tô sozinho na linha, no stand, lá ao fundo, não chegam a ser 20 metros. Depois da linha de 15, eu acho que talvez uns 18, mais 3 metros, tem uns plates metálicos, aquele que é tipo meio corpo, que ele é hexagonal, e tem tipo uma cabecinha quadrada em cima, não sei bem qual é o nome daquele alvo. Ele é um plate metálico, então em cada baia tem um. E quando eu tô só, eu brinco, né? Eu dou 10, 15 disparos em cada um, né? Então, para ouvir aquele plim, plim, já que aqui ainda não tem o prato metálico, pelo menos, aí todo final de treinamento que eu faço, eu pego lá 10, 15 munições e faço essa sequência de disparos, são 5 plates. Então, dou em um, dou em outro, dou outro. Isso quando eu tô só, né? Na linha. Quando eu não tô, eu fico atirando só no que tá de frente para mim mesmo. E é muito divertido. Só aqui dali já realmente é bem diferente mesmo. E então passa aí a palavra ao Arada, né, para falar mais, e depois em seguida vai ter essa pergunta aqui, né? Em quais estados e cidades o TPM está sendo praticado? Isso aqui vai ser o Arada vai comentar a respeito, pela diversão, e depois em seguida responder essa pergunta aqui, esse questionamento. Siga lá, Arada. Eu não tenho muito o que falar, porque primeiro eu sou suspeito, tudo que eu disser vai ser suspeito, mas a minha satisfação de ver que tanto Maurílio, que ele é um multiplicador no estado de Minas, na cidade de Belzonte, quanto o Valdo, que ele é um parceiríssimo nosso que está lá nas edições do Typhon principalmente, e o João dizendo que ele assiste os vídeos e fica com vontade de participar. Então, para mim, é uma grande satisfação de que o nosso objetivo está sendo alcançado. Ele é divertido porque ele foi feito para ser divertido, simples assim. Né? Não é por acaso que isso acontece, porque é todo um contexto, né? É não só a dinâmica do duelo, mas é toda a parte de resenha que a gente faz questão, que a gente incentiva, que é por isso que as pessoas vão. Então, basicamente, se você substituísse isso por sinuca, por kart, por qualquer outra atividade que se faz como hobby, com futebol society, né? Podia ser dardo, arco e flecha. Existe todo um colorido, um sabor especial que você tem, primeiro, por você duelar, e segundo, por você poder resenhar, né? Porque se você não puder resenhar, eu acho que mais da metade da graça ela deixa de ter. Então você imagina se você fizer um duelo de prato metálico disciplinado, que você não pode desdenhar, você não pode comemorar, você não pode tripudiar, porque pode te dar uma punição disciplinar, então não ia ser igual. Aí eu vejo que o contexto todo ele é divertido. Não só a dinâmica dos tiros, ela é divertida, e o ambiente que a gente faz questão que tenha é divertido também. Então tudo é legal, tudo contribui para que as pessoas elas se sintam bem, se sintam acolhidas, se sintam à vontade, né? Porque também tem esse outro aspecto que a gente sempre fez muita questão de que fosse executado dessa forma, que é o acolhimento. Você pode reparar que isso não é muito comum no tiro, esse acolhimento. Não são todas as modalidades e não são todos os grupos que eles têm esse acolhimento de você trazer uma pessoa nova, ensinar, você fazer ela participar. E o participar não é participar da modalidade, é participar da rodinha da resenha depois. Então esse espírito... Participar da panelinha. Na verdade a ideia é fazer uma grande panelona, que todo mundo participe, a gente não exclui ninguém, muito pelo contrário. Então, exatamente. Eu acho que esse espírito, que é o que mais me dá gosto de ver isso se desenvolver, é que esse espírito ele está sendo multiplicado. Né? As pessoas que elas chegam, possivelmente elas se sentiram assim,
e elas automaticamente, quando vão se tornando veteranas, elas também replicam isso. Então, o contexto todo, assim, não é que o tiro ao prato metálico ele é uma das modalidades mais divertidas do tiro. Eu diria que ela é a modalidade mais divertida do tiro. Mas não porque a modalidade ela é divertida por si só. Acho que a forma como a gente tem feito é que dá muito mais esse aspecto de diversão do que a modalidade em si. Porque, como eu sempre digo, eu não inventei isso. Isso daí foi 100% inspirado no shoot-off do IPSC. Que a gente fez uma rede. Eu sempre falo a gente, porque quem começou essa brincadeira foi eu e o Celso. Eu sempre conto essa brincadeira. A gente assistia uma fita de VHS com a final do Mundial de Steel Challenge, eu acho que era de Steel Challenge, que o campeão foi o Rob Lithan, que ele é o garoto propaganda da Springfield. E aí um dia a gente assistindo aquela fita VHS, eu não lembro se era de 87 ou se era de 88, mas eu lembro que a gente estava em 1988 assistindo essa fita. Aí a gente olhou e falou, isso é legal, né? Isso é legal, a gente precisa de um barranco, né? Precisamos do barranco. E os pratos? Falei, pode com latinha. E já no clube, quando a gente fazia, tem que contextualizar vocês o seguinte, que o clube que a gente fazia não era um clube como é o clube que vocês conhecem hoje. Nessa época, na década de 80 e na década de 90, e até antes, mas antes eu não frequentava clube, né? Os clubes basicamente todos eram clubes esportivos, ou seja, eram associações esportivas e todos eles eram clubes de tiro olímpico. Então você imagina você fazer um clube de tiro olímpico, uma modalidade não olímpica, na pista olímpica. Que chatice. Não, assim, o contexto era complicado. Você, num clube de tiro olímpico, que você tinha todas as baias com padrão olímpico, da modalidade olímpica, com linha de 50 metros, com parabala e com todos os anteparos, com alvo móvel, com a máquina de fazer os alvos mexerem para você fazer a modalidade olímpica de duelo, saque rápido. Eram clubes assim, e era num clube assim que a gente fez. Nossa, que legal. E as modalidades olímpicas, elas são muito rigorosas, né? Você precisa ter um rigor técnico para praticar a modalidade olímpica. Não é uma coisa que você vai e faz de qualquer jeito. Você vai lá para você realmente dominar a técnica de tiro. Você tem que dominar desde a postura corporal, coordenar a respiração, você conseguir fazer a visada da maneira correta e consistente. Então, a modalidade olímpica, ela é muito rigorosa. Ela não dá muito espaço para você fazer de maneira diferente. Eu estou fazendo do meu jeito. Vai dar errado. Eu aperto o gatilho com o dedo meu. Vai dar errado. Não vai funcionar. É um negócio que, assim, é o fino estado da arte. O tiro olímpico é isso. Né? É você conseguir se impor o desenvolvimento dessa técnica, que é alcançar o máximo estado da arte que você tiver capacidade. E aí você imagina, num clube que é assim, a cultura do clube é assim, aí vai 2 japoneses cabeçudos lá, falar que o legal era dar tiro em latinha. Entendeu? Cara. Graças a Deus, a gente sempre teve um excelente relacionamento nos clubes que a gente frequentava. Então, muito pela conduta que a gente sempre teve, óbvio, né? Então, os dirigentes dos clubes, eles davam crédito pra gente. Falaram, deixa esses moleques brincar desse jeito aí, só não deixa ninguém ver, não fica espalhando muito, e beleza. Então, a gente conseguia... como é que fala isso? Praticar essa... Não é contravenção a palavra que eu queria usar. Vocês estavam na contramão. A gente conseguia subverter, a gente subvertia toda a cultura e disciplina do local para fazer um negócio que a gente achava engraçado, que a gente gostava, que era divertido. Aí o que acontecia? Não dava para você ficar 100% imune das pessoas não verem a gente, porque o presidente do clube naquela época, o Celso vai lembrar o nome, se é que ele está aqui ainda. Ele virava pra gente e falava assim, faz o seguinte, vocês vêm aqui, faz à tarde, porque estranhamente isso acontece até hoje, o João pode confirmar, movimento em clube olímpico é de manhã, depois do almoço não tem mais ninguém. Aí ele dava a chave, assim, ele dava a chave na mão do Celso, ele falava assim, faz à tarde, depois do almoço, quando o último for embora, aí vocês estão liberados, aí vocês façam um favor, só fica lá na frente do parabala, não vai dar tiro
aqui para trás. Por conta de ricochete, né? Se você faz muito avançado do box, numa pista de 50 metros, o disparo pega no chão, ele passa por cima do para-bala traseiro. E aí, ó, Fernando Monteiro, Fernandão, exatamente. Fernando, cara, era o cara que, assim, ele era super legal. Ele era o cara que ele apoiava a gente. Pra vocês terem uma ideia, assim, só pra vocês terem uma ideia como é que era a disciplina em Clube Olímpico daquela época, tinha uma modalidade que o pessoal fazia, que era a carabina Puma de precisão. Que era porque todo mundo tinha Puma, e aí você não tinha uma modalidade específica para ela, então criavam a modalidade Puma de precisão. Se você levasse uma carga, uma munição de fábrica no calibre 38 e desse um tiro nessa modalidade, porque o pessoal só usava aqueles fubazinhos com munição canto vivo, eles olhavam torto para você. Eles falavam assim, pra que isso? Porra, mas por que esse desperdício de pólvora? Precisa de tudo isso para você atirar? Porra, essa munição é forte, mas ela é precisa. O nível do preconceito que se tinha, né? Aí, a gente subvertendo a ordem, aí o Fernando liberava, dava a chave pro Celso e falava, ó, fica aí, depois você tranca o clube e deixa tudo arrumado. E a gente deixava o clube talvez até mais arrumado do que quando a gente tinha chegado, porque a ideia era essa, a gente não deixava a latinha jogada, a gente não dava tiro fora da ordem, e a gente se divertia pra cacete. Só que era inevitável de aparecer uma meia dúzia de gato pingado do clube, que não tinha conseguido ir de manhã e acabava indo à tarde quando a gente tava lá. Ih, fodeu. Não, e aí o que acontece? A nossa surpresa, qual foi a nossa surpresa? Porque um dia a gente reparou que o pessoal tava olhando a gente atirar, mas eles não chegaram perto. A gente vai pro clube um dia desses, aí o que acontece? Tá a galera brincando disso lá. Aí quando eles viram a gente, eles ficaram até meio constrangidos, né? Falou, pô, porque naquela época a gente fazia do coldre. A gente codreava e a gente saía como um Steel Challenge, com a mão assim, e dava os comandos em inglês, né? Stand by, ready, go, né? Aí a gente tentava imitar o Steel Challenge. Nós fazia do nosso jeito. E aí o pessoal começou a fazer, aí eu olhei pro Celso, o Celso olhou pra mim e falou, esse negócio que tem futuro, hein? Falei, pô, esse negócio tem futuro, porque a galera realmente curte. E aí era uma forma de você trazer um tiro dinâmico, porque naquela época o tiro prático, né, o IPSC, ele também estava tomando corpo, ele não estava assim tão popular como é hoje, não era uma modalidade que estava consolidada, lembra? Os clubes eram olímpicos. Você tem uma ideia, o CTA de Atibaia naquela época era o galpão do Casuando lá, que ele trabalhava com estrutura metálica, era o galpão que ele guardava as coisas lá. Eu e o Celso, a gente chegou aí lá na década de 80, lá no CTA, quando não tinha nada lá, a gente falou, vamos fazer um grande evento. Na época nem tiro prato metálico a gente chamava de Falling Plates, e a gente brincava que a gente era The Falling Plates Shooting Association. Pra ti que não fala inglês, né, The Falling Plates é os pratos que caem, né? Tanto é que quando eu falei pro Celso 2001, 2021, eu falei, cara, a gente se quiser divulgar esse negócio, vai ter que mudar esse nome, The Falling Plates não vai rolar. Associação dos Pratos Caídos. Aí o Celso, ele lançou essa, então faz Associação dos Pratos Cadentes. Aí eu falei, não vai rolar com esse nome, tem que pensar no nome mais simples, cara. Aí eu tava andando na Shot Fair, no corredor da Shot Fair, na edição de 2001, e aí quem teve a oportunidade de ir é uma experiência surreal, cara. Você andar pelos corredores da Shot Fair, é um negócio assim, o barulho, você consegue imaginar na sua cabeça como é que é o barulho de um monte de arma de fogo sendo manuseada ao mesmo tempo? Os mais velhos até podem ter uma ideia que era mais ou menos barulho de datilografia. Agora você imagina assim, um monte de máquina de datilografar batendo ao mesmo tempo. Nenhum escritório tinha a quantidade de máquina batendo como tinha a Shot Fair. E aquilo era um negócio assim, que era perturbador ao mesmo tempo que era muito inspirador também, né? Você fala, caramba, né? Quando é que você ia imaginar que um dia um evento como esse iria acontecer? E aquilo foi muito inspirador. Eu tava andando pelos corredores e eu falei assim, pô, e a feira já tava acabando. E eu tinha ido em 2020 para trabalhar no stand da JMA. Aí eu falei, puta, tiro metálico, metal, prato, tira prato metálico, TPM. Caramba, aí pronto, TPM. Aí eu liguei pro Celso e falei, vamos chamar de TPM essa bagaça. Tá na boca do povo. Eu não sei se o Celso gostou, porque eu não tava olhando pra cara dele, mas ele deve ter torcido o nariz, mas depois eles convenceram que o nome poderia ser bom. E aí
O resto todo de 2021 para cá, a história vocês conhecem. Mas, basicamente, por que o tiro ao prato metálico é divertido? Porque é a forma como a gente se divertia. A gente dava muito mais risada dando tiro na latinha, inicialmente, do que dando tiro no papel. Porque no tiro no papel era um negócio meio rígido, meio rigoroso, né? Porque você olhava o resultado, aí o Celso olhava pro meu alvo, aí ele falava, ó, aqui você errou aqui você tem que corrigir aqui. Era muito sério. Muito chato, não é sério. Não era, eu não vou dizer chato, porque assim, eu gosto de todas as modalidades de tiro. Mas é porque é rigoroso, ele é sisudo, né? Ele é um negócio muito sério, não tem espaço para você ficar tirando sarro numa prova de precisão. E não é o caso, assim, não tem nem graça você ficar tirando sarro do cara que errou numa prova de precisão. Agora no tiro a prato metálico, se o cara é iniciante e você ralou ele, você vai zoar o cara. E o cara vai aceitar, e o que é mais legal é que o iniciante que é ralado, ele fica instigado a ficar bom, aí ele volta. Então, digo. naquela época, apesar da quantidade de atiradores novos não ser tão grande, mas a gente tinha a nossa turma, que acho que se você juntasse todo mundo, porque não era todo mundo que ia sempre, mas os que iam sempre, era sempre o Celso, eu, o Jorge, que na verdade o Jorge chama Douglas, no verdadeiro dele, e o Rui. Que era a nossa turma, era só entre nós 4. Então sempre acontecia, um ralava o outro ralava um. O Celso, ele falava que ele me ralava pra cacete, que ele só me ralou, que ele nunca perdeu. Não lembro disso. Mas se ele tá falando, pode ser que a memória dele esteja legal, né? E a gente fazia piquenique, mas o que era tradicional era um restaurante que tinha do lado da casa do Celso lá, que a gente se entupia de comer aqueles buffet que tinha frios. Não era churrascaria lá, era aquele que era parmegiana. Aí, ó, lê aí, ó. Que ele tá lembrando tá falando, o mais legal do Primórdio TPM era a resenha na mesa da churrascaria. Tinha resenha, mas não era churrascaria, era aquela restaurante que tinha parmegiana com o buffet de frios, cara. A gente se matava de comer presunto cru. E a gente a gente se matava de comer a entrada, pô, eu comia muito, mas imagina, moleque, quantos anos a gente tinha na época depois? Uns 18 anos, eu era novão de tudo, cara. Comia até as horas, assim, o nosso negócio era comer antipasto com cebola, e tudo era cebola, me traz cebola. Aí chegou uma hora que o garçom não aguentou, ele trouxe um pote de cebola, assim, da cozinha pra gente comer. Uns puta cara, assim, uns puta troglo, né? E aí aquela época a gente comia, hein, pelo amor de Deus. Então, essa estrutura é a forma como a gente se divertia. A gente ia, dava tiro, a gente descobriu que dar tiro na latinha e posteriormente no prato era mais divertido porque dava pra ficar tirando sarro do outro, que tinha sido ralado. Então o TPM do jeito que ele é hoje, ele é igualzinho que a gente fazia naquela época, não muda. É exatamente a mesma coisa. Tinha resenha, tinha tiração de sarro, imagina, na época a gente não tinha câmera digital e a gente não tinha celular, não tinha WhatsApp. Então o negócio ficava restrito assim, e de vez em quando alguém resolvia levar uma câmera de filme, tem umas fotos meio antigas que deve estar em algum lugar, que eu não sei onde está, da gente brincando disso. Então funcionava assim. Então por que tiro a prato metálico é divertido? Porque ele foi feito para ser divertido, ele foi feito para a gente se divertir, para a gente dar risada. Todo o resto, o desenvolvimento que você tem da técnica, né, a parte disciplinar, a parte esportiva, isso tudo é consequência, porque o objetivo principal era se divertir. E a gente nunca gastou tanta munição na vida, cara, como a gente quando começou a brincar disso daí, informalmente. Porque quando você vai fazer tiro de precisão, se você der 20 tiros, você deu muito tiro. E 20 tiros não é uma caixa, cara. E se você dá 20 tiros porque depois que você atinge um certo patamar de técnica no tiro de precisão, você não atira tanto. Você não dá 50 tiros numa ida pro clube. Não sei se o João também é assim, mas a gente era. Porque, basicamente, você só vai confirmar se a tua técnica, se você realmente está conseguindo fazer aquilo que você faz. Que, no caso, é pontuação. Vamos ver se eu estou chegando nos 200 pontos, dá os 20 tiros, pronto. Deu 198, beleza. Tá bom, mas você não dá 50 tiros, você não faz uma segunda sessão. E eu que falo pra caralho, hein? A segunda sessão sempre piora.
Não, exatamente, tem mais essa, porque você tá mais cansado, né? Sempre, E aí, às ó, vezes, você não comeu, da hipoglicemia. Aí vai você está ficando lembrando? desatento, nervoso. Ó, Oi? tem um vídeo que eu pus aí pro Eu vou Apoio colocar no final eu coloco. que Eram é mais de 500 tiros por O sessão. Celso está falando que era mais de 500 tiros por pessoa Oh, nessa sessão. A gente, a primeira prensa progressiva que eu comprei foi por 10 causa disso, caixas, porque praticamente. 10 a caixas gente não aguentava mais, cara, ficar carregando munição a semana toda. Entendeu? Aí a primeira prensa progressiva que eu comprei, ela foi por isso, já deu um alento. Aí depois, com o tempo, né, você começa a desperdiçar menos tiro. E a gente começou essa brincadeira com revólver 38 de 5 tiros, cara. Entendeu? Mas a diversão era igual. Porque a diversão não era só o tiro, o desafio era o tiro, mas a diversão era a resenha. Não interessa. E a resenha, arma. cara, a resenha ia até as horas. Ia até as horas a resenha. Aí eu dormia na casa do Celso naquela época lá, e aí a gente às vezes fazia dobradinha, fazia sábado e fazia domingo. Então era muito divertido. Aquilo, Falando né? nessa aí de ir até as horas, ele tá comentando aqui, ó. Depois ele corrigiu, né, que o garçom pediu pra sair, né? Trouxe o balde de cebolete e largou na mesa. Não, porque a gente se servia no buffet e a gente pegava toda a cebola que estava no buffet, que normalmente era um pratinho raso assim, às vezes quando tinha muito tinha 2 dedos de cebola. Aí os animais trogloditas que achava que tava comendo cebola igual pãozinho, a gente pedia toda hora assim, você pode ver mais cebola? Aí ele trazia um pratinho igual. Aí a gente aquele pratinho ia pro sanduíche de uma pessoa. Mais cebola, por favor. Puta, na terceira vez o cara trouxe o balde, virou as costas e foi embora, cara. Não, chegou num ponto, pra você ter uma ideia, que quando a gente chegava, porque a gente ia todo final de semana fazer isso, né? E fazia sábado e domingo. Aí quando a gente chegava, os caras falavam, ó, os japoneses chegou lá. Provavelmente eles falavam isso entre eles, porque na nossa mesa o cara já trazia a vasilha de cebola. O balde, né? O balde, É, na verdade, era conhecido. aquelas vasilhas inox, né, que tem em Conhecido. restaurante. Então era assim que a coisa era feita, porque era diversão máxima. E a coisa foi progredindo. Aí de revólver a gente começou a usar pistola, aí de latinha a gente começou a usar prato. Que os pratos que eu tenho daquela época, que foi o Jorge que fez, porque o Jorge trabalhava com obra na época. Aí falava, pô, podia ser, era tão bom se tivesse os pratinhos, né? Porque atirar em latinha é ruim, sabia? Porque ela destrói rápido, então você tem que ficar trocando. E aí você vai descobrir que a latinha é uma sessão só, depois você descarta. Aí você tinha que ficar coletando latinha na semana para levar pro clube e para ficar usando elas, mas uma caixa de latinha assim não dava, acabava no dia. Falei, pô, podia ser uns negócios mais resistentes, né? Porque essas latinhas aqui não tá durando nada. Aí virou prato metálico. Igual era o Steel Challenge.